Alô, alô, fala Brasil, fala Sergipe, fala Roraima, Tocantins, São Paulo e Paraná. Fala Niterói, Miguel Pereira, Lagarto, Pacaraima, Araguaína, Presidente Prudente e Cascavel. Que falem todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios e floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo. E pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a mudá-lo. Bom, até agora fizemos 3 programas destinados a debater o passado. Um passado recente, de fato, mas ainda muito vivo, mesmo assim, passado. Agora, nesse nosso 4º episódio, vamos discutir o presente e o futuro. E os possíveis cenários para esse futuro. Um futuro que está bem adiante de nossos olhos, que ainda é incerto e cheio de perigos. Aliás, por falar em perigos, essa semana foi recheada deles. Mas, para iniciar o nosso programa, vou convocar aqui o meu parceiro dessa empreitada, de todos esses programas que fizemos até aqui, que é o meu amigo Tony Dias. Fala aí, Tony, tudo bem? Bicho, tudo bem, mas semana foi bem caótica. Pois é, né? Olha só para localizar o nosso ouvinte, ou quem está vendo aí, né, o programa pelo YouTube, nós estamos gravando esse programa no dia 14 de agosto, né? Ou seja, um sábado, o final de uma semana que foi uma semana muito agitada no Brasil, né? Uhum. Foi a semana aí da tanquiciata, foi a semana da PEC, né, do voto impresso, foi a semana que terminou com a prisão do Roberto Jefferson e com a posição da PGR sobre isso, né? E muitos outros assuntos transversais aí que fazem parte aí desse roteiro, dessa novela chamada Brasil. Tony, o roteirista desse Brasil tá de parabéns essa semana, hein? Vamos Bicho, ter que começar falando sobre o que aconteceu essa semana, Tony. Por favor. Léo, eu não sei se ele se ele tá de parabéns ou ele é um grande de um safado. Porque, tipo, ele tá deixando o Brasil em estado de choque, meu camarada. Pô, eu tenho 46 anos. Pô, eu vivi lá, eu nasci em 75, então peguei 10 anos. Eu fui criado na ditadura e vi aqui todo aquele cenário de abertura política, de anistia. Meu pai era um brisolista convicto. Aí a gente teve lá o fracasso lá do Sarney, depois tivemos aí o fracasso do Fernando Collor, aí o Fernando Henrique lá, junto com o Itamar, na época, fizeram lá o Plano Real, aí deu uma melhorada no país, deixamos a inflação de lado, aí veio Lula, veio Dilma, aí veio aí aquele golpe parlamentar em 2016, e aí chega aí Temer, e aí chega esse Bolsonaro. E eu nunca vi isso, bicho. E eu nunca imaginava que a gente estaria em 2021 na transição planetária falando de temas tão reacionários como voto impresso, meu camarada. E é um absurdo. O voto impresso que o atual presidente quer é tumultuar a eleição. É tumultuar a eleição, sim. Ele não é a favor de voto impresso. O lance dele é tumultuar a eleição e dar munição por uma base que está encandecida.
que acontece hoje no Brasil, e é uma coisa muito interessante, já que a gente vai falar de futuro, do presente, o que aconteceu essa semana é o que vai acontecer até as eleições e pós-eleições. O que está em curso hoje no Brasil é uma ignorância, é a ode à ignorância, é a jornada da ignorância, é a jornada da intolerância. Então, o que está acontecendo? O tecido social ele está sendo tão, vamos dizer assim, esgarçado, ele está sendo tão esticado, que a gente começa a perder um pouco da esperança de um futuro melhor, porque quando o mundo caminha para uma direção, a gente está escolhendo as piores opções. A gente está escolhendo as piores opções. E isso é algo que eu não sei o que vai acontecer, não há uma previsibilidade. Não há um crescimento. Se a gente for analisar tudo o que aconteceu essa semana, porque não foi só a questão do voto impresso e nem esses comentários que você colocou, teve coisas impressionantes, teve a mini reforma do trabalho. Bicho, a mini reforma do trabalho é uma coisa que vai levar toda a classe trabalhadora do país para um processo de escravidão. A redução que houve na hora extra, que caiu de 50% para 20%. Está entendendo? A questão da galera poder nem poder assinar carteira de trabalho, dessa molecada nova que está entrando no mercado de trabalho. O que eles fizeram ali, os jabutis que eles inseriram ali dentro, isso foi talvez uma das coisas mais graves que aconteceu essa semana. Porque quando estava todo mundo focado aí, a reforma do ensino médio, meu camarada, isso é uma agressão. Os caras estão indo contra o que todo mundo está desenvolvendo, querem formar uma base de pessoas no ensino técnico, para que eles não possam chegar nas universidades e começarem a estudar alguns autores e alguns conceitos que vão influenciar, sim, no pensamento social, filosófico e até mesmo profissional de muitos jovens. Porque a elite não vai botar o seu filho para fazer um ensino técnico. A elite vai preparar, como sempre, para o seu filho pegar as melhores universidades federais. Se não conseguir para as universidades federais, vai bancar umas dessas universidades de ponta, tipo PUC, tipo Fundação Getúlio Vargas, Dom Cabral, e vai levar seus filhos para essas universidades. Correto? E outros casos extremos, seus filhos vão estudar lá em Harvard, vão estudar lá em Cambridge, vão sair do mundo afora estudando. Enquanto o filho da classe média baixa e o filho do pobre vai ter que fazer um curso técnico e vai disputar um salário aí de dois salários mínimos por mês, que é o que as empresas estão pagando hoje. Então, o que aconteceu de mais grave essa semana foi essa mini reforma trabalhista, que passou desapercebido, porque o que acontece? Aquela fumaça daquele tanque lá em frente lá do Planalto Central, lá que o presidente tanto ansiou, aquilo foi uma bomba de fumaça para disfarçar isso aí que aconteceu. Essa semana teve privatizações. Privatizaram, se não me engano, 3 portos por um valor irrisório. Correios, né? Os Correios, aquele jabutis que eles colocaram dentro da Eletrobras, era preferível ter vendido a Eletrobras, como fez lá o Fernando Henrique lá na década de 90. Era melhor privatizar de uma maneira mais técnica do que fazer esses jabutis todos. Então, a gente está entrando numa onda de reacionarismo muito grande no país. Tudo o que aconteceu essa semana foram coisas, vamos dizer assim, eu nunca imaginei. Foram bizarras em alguns aspectos. Bizarras. E o que aconteceu por trás? A reforma das eleições do ano que vem, voltando à questão das coligações, até a votação do voto impresso, bicho, você vê que está tendo um racha muito grande aí entre os partidos. A base do governo está rachada. E não só a base do governo, mas a base da oposição também, porque os partidos de oposição, o PDT, PSB, parte votaram a favor do voto impresso, hein? Bicho, o PSB teve um terço votou a favor do governo. São 31 deputados, 11 votaram a favor, se eu não me engano, 12 ou 13 votaram contra, e eu acho que 8 não foram votar. Então, a gente está vivendo
uma esquizofrenia muito grande no país. E além da pressão, aumento de combustível, a inflação em 2 dígitos, a gente está próximo há muitos anos, há décadas, que a gente não tem uma inflação de 2 dígitos no país. Cara, eu fui comprar café essa semana. Eu sempre compro um cafezinho, não vou falar a marca aqui, mas eu sempre compro um cafezinho bom, legal, que custava ali em torno de meio quilo ali, 8, 9 reais. Eu nunca fui muito comprar esses cafés sofisticados que a galera vende hoje, de 18, 20, 30 reais. Aqueles cafés, eu sempre comprei o café padrão mesmo que funciona. Aí eu cheguei no mercado, bicho, 17 prata. Falei, que porra é essa? 17 prata. Eu falei, pô, vou lá no outro mercado, que é mais barato Deve, aqui. deve ter algum engano, né? Então, o café aumentando, o leite aumentando, o gás, a energia elétrica. E aí o que acontece quando eu vou para a rua? Porque a gente fala muito aí nessa questão de qual é a posição da PGR em relação à prisão do Roberto Jefferson, qual é a posição da PCR, não sei o quê. Mas o povo não quer saber disso, bicho. A grande massa da população está refém. A gente foi tomado de assalto, sim, no país. A gente está refém disso tudo que está acontecendo aí. Então, quando você vai conversar realmente com o Brasil profundo, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que o Brasil profundo é esse cara que dirige um 99 que ganha e poucos reais numa corrida. É aquela caixa do supermercado que vai perder todas as garantias dela agora, com essa nova reforma da mini reforma trabalhista, que não vai querer mais trabalhar no final de semana, mas se ela não for trabalhar, ela vai ser limada da empresa e vai contratar uma com a carteira verde e amarela sem direitos nenhum. O fundo de garantia praticamente foi extinto. Então a gente está vivendo uma barbárie muito grande que a gente não está percebendo. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro estava onde essa semana inteira? Ele estava lá em reuniões com o Steve Bannon. Steve Bannon é aquele maluco que foi preso nos Estados Unidos porque roubou dinheiro lá da construção do muro lá com o México, que é o cara que financia todas as derrocatas de democracia no mundo afora e que fez e foi perdoado pelo Donald Trump no último dia de mandato do Trump. Então é esse cara que está manipulando com os seus robôs o cenário político e social do Brasil para poder implementar algo que não faz mais sentido. É muito doido quando você conversa com o brasileiro profundo, o brasileiro médio, aquele brasileiro que acorda às 5 horas da manhã e vai chegar em casa às 10 horas da noite. Quando você vai conversar com esse cara tem medo do comunismo. Mas o que é o comunismo? O comunismo nunca existiu. O comunismo mesmo nunca foi implementado na sociedade. A gente teve alguns ensaios de socialismo lá na União Soviética, socialismo na China, o socialismo em Cuba, em outros pequenos países do mundo. Mas o comunismo mesmo, ele nunca foi implementado e não vai ser implementado. Assim, eu acho que assim, esse medo, né, do comunismo é muita desinformação, né? E é parte também do processo de despolitização, né, da sociedade, no mundo, né, e da sociedade brasileira em geral, né, porque, obviamente, ideias políticas têm que ser debatidas para que as pessoas possam se colocar contra ou a favor, né? O problema é que as ideias não são debatidas, então as pessoas, né, ficam no superficial, né, e sem entender o que é aquilo, o que significa de fato aquilo, né, e fica sendo influenciado por mídias sociais, por líderes religiosos ou outros líderes de qualquer colocação. Mas, Tony, antes da gente prosseguir, deixa eu só fazer uma questão aqui, só para explicar, né, porque vivemos num tempo muito polarizado e, às vezes, as ironias não são bem entendidas. Mas quando a gente fala, né, que o Roteirista do Brasil está de parabéns, não é que a gente concorde com o que está sendo escrito. É porque, assim, pensa numa obra cinematográfica ou numa novela, isso daria uma audiência muito grande, dado tantas reviravoltas, né, na vida, né, política nacional. Mas, Tony, eu quero introduzir aqui um assunto também que eu acho importante,
é que o que me parece, né, olhando assim, todos esses movimentos, né, é que, em primeiro lugar, tanque se de fato, né, aquilo ali daria um golpe de Estado no Brasil. Ah, é sucateado, mas bastaria para dar um golpe no Brasil. Não? Ou seja, aquela mobilização de tropas, né, de certa forma, é um indício de algo, sim. Né? Não podemos minimizar. Não! Não podemos minimizar, porque realmente, né, com aquilo ali se fecha um Congresso, com aquilo ali se fecha o STF, né? Com aquilo ali você derruba um governo, né? Ou sustenta um governo. Então, assim, aquilo ali bastaria para dar um golpe de Estado. Bicho, e aquilo ali Mas tem até uma outra coisa. Levaria nós dois pro Chilindró. sim, para qualquer lugar, né? A questão é o seguinte: a questão é que me parece é que as classes dominantes brasileiras, as suas diferentes frações ou parcelas daqueles que comandam o Brasil, né, estão divididas. Né? Estão divididas no Congresso, estão divididas no Supremo, né? Estão menos divididas nas Forças Armadas, mas ainda assim eu sei que é um ponto de divergência um pouco nosso, mas eu acho que existe uma divisão, não em torno de se vai haver ou não um golpe. Eu acho que a divergência nas Forças Armadas não é essa. Eu acho que as Forças Armadas, né, o alto comando enxerga que um dia eles darão um golpe, né? Eles só não sabem se será com o Bolsonaro. Aliás, não é que eles darão um golpe, eles já deram. Né? Já deram o golpe já foi dado. Eles disputam maneiras de se perpetuar esse golpe. Né? Eles estão tentando identificar se com o Bolsonaro, né, é a melhor maneira de se perpetuar esse golpe ou não. Né? Isso, para mim, é divisão nas Forças Armadas. Tanto é que aparece aí a figura do Mourão como um provável candidato, o Santos Cruz já foi aventado como um candidato aí dos militares, o que indica que os militares não estão todos fechados com o Bolsonaro para a perpetuação desse golpe. E para mim, Tony, me parece, né, que qualquer governo eleito ou não eleito no Brasil vai ter que lidar com uma realidade a partir, né, de agora. Os militares estão, né, no centro do aparelho de Estado. Uhum. Eles sempre estiveram no poder, assim, tutelando os governos, né? Desde da tal redemocratização do Catar, todos os governos que tiveram aqui no Brasil contaram com a chancela militar, senão não governariam. Da própria forma que os militares saíram, né, do governo em 85, foi uma negociação. Né? Eles não foram derrubados. Houve um movimento popular, mas eles saíram a partir de uma negociação entre as forças políticas e eles ali naquele momento. E, a partir daquele momento, eles passaram a chancelar todos os governos, de Sarney a Temer e passando, chegando a Bolsonaro. Agora, mas só que eles estavam fora do centro do aparelho de Estado, do centro, da administração. Agora eles chegaram à administração, ao centro do aparelho do Estado. E me parece que eles não vão querer sair, né? E não será uma eleição que irá tirá-los dali. Então, qualquer governo, a partir de agora, terá que lidar com essa realidade. Vamos dizer que o Lula seja eleito? Né? Ele vai ter que lidar com essa realidade. Né? De qual forma ele vai lidar, né? Ou qualquer outro, eu não sei. Né? Então, assim, é um paradoxo muito grande que chegou esse momento da história brasileira, né? E eu sou historiador, né? Você encontra elementos assim em um ou outro momento da história, mas é uma coisa nova, né? É uma coisa nova, né? E que a gente precisa entender para a gente, inclusive, poder se posicionar de forma correta frente ao que está acontecendo. Eu não sei se você concorda com isso que eu estou dizendo, mas para mim é isso. Os militares chegaram para ficar. Não, os militares já estão há muito tempo, bicho. E a parada dos militares começou lá na Comissão da Verdade. É um fator que... Tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Piero Leiner, que é um
do antropólogo lá da Universidade de São Carlos, que é um dos primeiros caras a falar em guerra híbrida no Brasil, e ele é um grande... Piero Leiner. Ele é um historiador da Universidade de São Carlos, ele é um antropólogo, então ele é um dos maiores especialistas no Brasil sobre guerra híbrida, que tem várias teorias sobre guerra híbrida, algumas pessoas usam o conceito errado, mas há uma guerra híbrida que é uma guerra geopolítica muito internacional. E aí ele sempre diz, nas análises dele, que o que está acontecendo hoje no Brasil começou muito lá na época da Comissão da Verdade, que até então o presidente que está aí hoje, ele era renegado pelas Forças Armadas. Ele era um cara que ele era renegado, que ele ficava lá fazendo o seu proselitismo político lá, mas na base, não nos grandes generais. Ele só fazia discurso dele ali dos tenentes para baixo, que é onde que ele garantia ali o sindicatozinho dele. Que o Bolsonaro, como via, ele era um sindicalistazinho. Ele é um sindicalista de baixo clero. Tanto que no Congresso ele sempre ficou no baixo clero. Quando começa a Comissão da Verdade, que ele vai para a comissão e começa a defender, que ele começa com aqueles memes, pré-memes, que quem procura osso é cachorro, ele passa a ter a simpatia do oficialato. Acho que a palavra certa é essa, oficialato, sei lá. Ele passa a ter uma simpatia, porque ele começou a ser um cara muito aguerrido ali. Então ele ia para a Comissão da Verdade e xingava, fazia todas essas obstruções, e daí ele começa de novo a ter a simpatia dos militares. E é justamente nesse momento, se não me engano, 2011, 2010, que ele começa a aparecer para a mídia, que ele começa a entrar na mídia, que aí ele começa a frequentar o submundo da TV. Porque a TV que a gente tem hoje no Brasil, essa TV aberta, ela trabalha em cima da Globo, que é a grande audiência mesmo, é onde que passa tudo, tem que passar pela Globo. Se você consegue ficar 15 segundos ali na Globo ali falando alguma coisa, seu Instagram vai lá para casa do cacete. Então, tem a Globo, aí você tem ali o SBT ali que tem uma grande faixa da população baixa no Brasil, de interior, e aí você tem aquelas TVs ali, a Record, que vinha competindo com a Globo, querendo tomar essa parada, mas você tem aquele submundo ali, que é a Rede TV, que é CNT, que alguns programas da Bandeirantes, então ele começa a navegar nessa imundícia ali. Aí ele começa a participar de Pânico, aí começa a vir toda essa despertar. Vai ao da Atena, né? Vai ao da Atena, e ele começa a despertar os instintos mais primitivos das pessoas, que ele começa a evidenciar o ódio, ele começa a evidenciar o racismo, ele começa a evidenciar o cara que não gosta de homossexual é o que mesmo? Ele é homofobia, ele começa a falar de coisas que estão no interior do brasileiro. E aí, quando você vai para o interior do Brasil mesmo, quando você sai das grandes capitais, Rio e São Paulo, você vê isso muito aflorado. Então, o discurso dele é um discurso fácil, pega bem e é altamente, vamos dizer assim, moralista. Então, o que acontece? Os militares se aproveitam disso. E aí, aquilo que a gente conversou no primeiro programa, lembra que eu falei sobre a questão do... Em 2013, já tinha os cartazes, intervenção militar já. Isso eu estou falando de 8 anos atrás, bicho. Já começa aquela intervenção militar já. Tem o fracasso lá naquela operação lá no Haiti, que foi fracassada a operação do Brasil no Haiti. Tanto é que o Haiti está como está hoje, né? Mataram Aí o presidente. no Rio de Janeiro, a intervenção militar que teve em 2017, em 2018 no Rio de Janeiro, a intervenção militar, que Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro. E você vê como está o Rio de Janeiro hoje. Ele surge no cenário político brasileiro na intervenção militar. Ele foi o governador do Rio. Foi. É importante colocar, ele foi o governador do Rio durante um ano. Né? Um ano. Até eleger o Bolsonaro. E tem uma outra coisa muito importante salientar, aquele tweet que teve, acho que um dia antes ou no dia do coisa do STF, que mandou prender o Lula. Ah, sim. Aquele tweet que ele ameaçou o STF. Então, o que acontece hoje,
É porque é tanta informação, bicho, é tanta informação que acontece. A gente viu que aconteceu essa semana que a gente está perdendo a noção do que está acontecendo realmente no Brasil. Na quinta-feira, na minha visão, a guerra foi declarada ali, quando o Ricardo Barros vai na CPI e ele faz aquela, vamos dizer assim, aquele ataque, que ele partiu para o ataque. Mesmo as empresas da Índia e da China, após ele falar que a CPI é culpada por não ter vacina no Brasil, que as empresas não querem vir para o Brasil por causa da CPI, a própria empresa indiana e a empresa chinesa, que é a CanSino e a Covaxin, mandaram notas dizendo que elas suspenderam as negociações por questões documentais. E elas querem sim investir no Brasil, elas querem trazer a vacina no Brasil, mas de uma forma com lisura. Então, ali foi declarada uma guerra ali. E tu pode ver que no outro dia é a prisão desse ex-deputado aí, Roberto Jefferson, que cometeu inúmeros crimes, cara. Você assistiu os vídeos que o Roberto Jefferson postou nas redes sociais, aquilo é coisa de Talibã, aquilo é coisa de Estado Islâmico, é coisa de Talibã. Acho até que a reação do Supremo Tribunal Federal foi muito assim retardada, né? Foi. Né? Agora, existe também uma questão, né, Tony? Né? O Estado policial está usando seus mecanismos, porque nós vivemos no Estado policial. Né? O Alexandre de Moraes usou a Lei de Segurança Nacional, né, para prender o Jefferson, ou vai utilizar, está na sua argumentação citando aí a Lei de Segurança Nacional, que foi, inclusive, pelo Congresso, foi derrubada pelo Congresso. Né? Então, essa semana também teve isso. Teve isso também. Teve isso também. Né? A Lei de Segurança Nacional foi extinta, né? Essa semana. Então, é o outro dado também. O Alexandre de Moraes, ele usou elementos da Lei de Segurança Nacional, que a última repaginação é de 1983, ou seja, o final do período da ditadura, para combater os crimes perpetrados pelo Roberto Jefferson. Né? Uhum. Isso também é um dado que me chamou a atenção. Né? O Estado policial brasileiro, né, que independe do Bolsonaro de existir, está sendo usado para combater o Estado policial que o Bolsonaro, né, está tentando organizar para ele. Né? Então, assim, isso também é um elemento que entra nessa nossa análise aí. Né? Eu só acho assim, que nada disso vai servir ao povo. Nem em alguma hora o povo vai pagar a conta disso tudo aí. De que forma eu não sei, né? Mas essas lutas intestinas aí dentro da classe dominante não tem bonzinho, não tem bonzinho. Eu acho que é isso que é importante a gente ressaltar aqui, por mais que a gente ache que o Jefferson é esse câncer político que ele é, e é, de fato, e que ele merece a cadeia que ele está comendo aí, ou que vai comer de novo, né, a partir de agora. Mas, assim, essas lutas, assim, o povo tem que olhar assim, festejar, assim, olha, porque tem um filho da mãe aí que vai ser preso, mas tem que entender, olha, isso não me diz respeito, isso não, no final das contas, também não vai mudar muito minha situação, né? Democracia, para mim, é um prato de comida na mesa, é emprego, é porque o povo pensa muito nisso, né? O povo não pensa em voto, assim, impresso ou eletrônico, para ele, né, votar um ato lá, né, às vezes sem sentido, né? Talvez a maioria das vezes sem sentido. Né? Para ele, isso não expressa a democracia que ele gostaria que existisse no Brasil. Né? A democracia que ele quer no Brasil é ele ter um emprego, o filho dele frequentar a escola, né, ele poder
né, colocar comida no prato aí, né, ter acesso aos bens de consumo que ele quer, de fato, né, e ter a liberdade de andar na rua, né, sem ser vítima de violência, seja da criminalidade, ou seja mesmo da polícia, né, dos aparatos aí repressivos de Estado. Então, isso para ele é democracia. Né? Essas coisas, essas brigas intestinas aí, ele assiste assim. A gente está fazendo essa análise porque a gente sabe que isso, né, em algum momento vai ser utilizado contra, né, o próprio povo, né? Mas assim é importante a gente colocar isso. Ô, Tony, então assim, essa semana realmente foi uma semana que apontou muitas tendências, né? Muitas Uhum. tendências. Talvez seja uma semana das mais decisivas, né, da história recente do Brasil, né? Sem exageros, sem exageros. Não, Eu acho que assim nós ainda vamos viver essa semana durante um longo tempo e essa semana não acabará em 2022, né? Essa não. semana não acabará em 2022. Mas, Tony, vamos, né, tentar ir adiante, né? Então, olhar também de uma perspectiva mais macro, né? Tentar ver panoramas, cenários, tanto para a economia como para a política brasileira a partir de agora, né? Que é a questão do futuro do presente do Brasil, né? Que é o que nós pensamos em discutir antes de acontecer essa semana, né, sui generis, não sei se tão sui generis assim, né? Mas essa semana tão diferente na história do Brasil, a gente tinha pensado nos nossos roteiros, no nosso roteiro, de falar sobre o futuro do presente do Brasil, né? Ou seja, quais são as perspectivas para o país, né, para 2022, ou nesse segundo semestre de 2021, 2022 e, enfim, os próximos anos, né? E a gente tinha pensado em começar a discutir as perspectivas da economia brasileira, né? Então, Tony, só para a gente salientar aqui, né? Alguns dados econômicos que é importante a gente colocar, né? Fora alguns você já colocou sobre a questão da inflação, né? Mas vamos colocar aqui com mais precisão, né? Bom, vamos trazer à tona alguns números aqui, alguns dados. O desemprego na casa de 14,7% da população, né? População economicamente ativa, beirando aí 15 milhões, 14,8 milhões, beirando 15 milhões, né, de trabalhadores aí no Brasil, né, uma taxa de subocupação de 29%, ou seja, as pessoas que podem e querem trabalhar mais, né, e não conseguem, né? Então 29% dessa população, 29,7% da população está subocupada, ou são mais de 33 milhões de pessoas, e uma taxa de informalidade de 39,8%, né? Ou seja, 40% da população, né, na informalidade, né? Uma inflação de alimentos em alta, né, como você já colocou, 9%, né, a população, a inflação chegou a 9 ponto alguma coisa, aí, o número preciso eu me esqueci aqui agora, mas é mais de 9%, vai chegar a 2 dígitos, né, provavelmente até o final do ano, infelizmente, né, vai chegar a 2 dígitos, há muito tempo a gente não vê uma inflação geral, né, dessa forma. Ainda não é uma hiperinflação que nós vivemos aí no final, né, do governo militar e no período da década de 80, né, principalmente na época do Sarney, não é, mas nem se vive em outros países, como a Venezuela, mas assim, reflete um problema econômico. Tá? O governo não está conseguindo estancar a alta do preço, dos preços aí dos serviços públicos, né, dos combustíveis e da alimentação, que é o que interessa ao povo. Né? Então, nós temos um quadro assim, de estagnação econômica,
levou a um aumento significativo da miséria e da fome no Brasil. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas, né, falou que durante a pandemia o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza triplicou, atingindo 27 milhões de pessoas. Aí o governo tem falado em retomada da economia, crescimento em V, reformas, né, tributária, né, e outras reformas assim que eles põem como a reforma trabalhista que você, a mini reforma trabalhista que você já apontou que foi, né, aprovada assim na fumaça do tanque, né, que passou, né, em frente ao Palácio do Planalto nessa semana, né? E eu gostaria, né, que você, assim, como é que você está enxergando esse cenário econômico brasileiro daqui para frente, Tony? Baseado em duas notícias de jornal, né? Ou que a gente colocou na imprensa, né? Em primeiro lugar, uma notícia aqui que saiu, se eu não me engano, na Folha, isso aí na Folha de São Paulo, que fala o seguinte: ó, o lucro das empresas no primeiro trimestre supera resultado pré-pandemia, né? Receita de companhias ligadas a commodities, vamos frisar, commodities, sobe cerca de 50% no período. E uma outra notícia que extraímos aqui do El País, né? Que fala o seguinte: ó, ossos de boi, arroz e feijão quebrado formam o cardápio de um Brasil que empobrece. Né? Então, Tony, com base nisso, o que a gente pode esperar da economia brasileira para esses próximos anos, hein? Cara, até triste quando. Fiquei até triste quando você falou essas informações todas aí agora. É que o Brasil praticamente está lascado, como diz o grande filósofo Gil do Vigor. O Brasil está lascado, bicho. Se a gente continuar com o Paulo Guedes, nunca entendeu de economia. Paulo Guedes é um grande especulador, é um cara que sabe ganhar dinheiro sim, mas com especulação, com movimento bancário ali de dólar, ações, trade. Ah, esqueci o nome agora, aqueles caras que fazem movimentação, trade. Esqueci o nome agora. O que acontece? Ele não entende nada de macroeconomia. O que ele está fazendo? Ele operou para que o dólar ficasse acima de R$ 5, o que beneficiou essa exportação que você disse aí, essa questão das commodities, que o Brasil está vendendo muito para o mundo. Mas quem ganha dinheiro é apenas os grandes pecuaristas, os grandes agricultores, as grandes fazendas que estão ganhando muito dinheiro. Teve aquela lei, se eu não me engano, em 2019, que acabou com o estoque, que o Brasil tinha um estoque regular, que regulava o mercado. Acho que 20% da produção, se eu não me engano, ela ficaria no Brasil, que você consegue combater ali a questão da inflação e você consegue fazer ali que os alimentos não tenham tanto aumento no seu valor de consumo. É o que eles chamam de estoque regular. O que aconteceu com isso tudo? Essa lei foi aprovada, caiu essa lei, e o grande patriota, latifundiário, ele vende isso tudo lá para fora. Então é melhor você vender isso a R$ 5,20 para os chineses e você faturar uma baba do que você vender aqui para o Brasil. Então, é tudo uma ganância que está rolando no Brasil. Os investidores internacionais não querem botar grana no Brasil porque a gente está beirando. A gente está numa guerra civil. A gente tem que entender que a gente está numa instabilidade política muito grande no Brasil. Porque você tem interesse, você teve um consórcio que quis dominar o Brasil para poder acabar com todos os privilégios trabalhistas. Se a gente for analisar desde 2017, a primeira medida que o Temer toma, uma das primeiras medidas, as 3 primeiras medidas do Temer, o quê? Foi a medida da reforma trabalhista, a terceirização e os gastos de teto, o limite dos gastos de teto. As 3 primeiras medidas que Michel Temer entra quando ele toma o poder, quando esse consórcio que está aí hoje toma o poder. Então, a perspectiva para o Brasil é muito complexa. Primeiro, por quê?
Nós não estamos investindo em energia renovável. A gente está indo para trás. A questão da Eletrobras, ela vai beneficiar a construção de gasoduto para estimular a geração de termoelétricas. Olha como a gente está regredindo. Isso é uma política da década de 70 dos governos militares. Isso para ver se faz frente à crise hidráulica, né? A crise hidráulica. Olha, enquanto o mundo todo está caminhando para a economia verde, quando Joe Biden bota 2 trilhões de dólares no mercado incentivando esse novo modelo econômico, quando a Europa começa a investir em energia solar e energia eólica, lá na Islândia, não sei se é a Islândia, onde os caras estão tirando a energia do vulcão, ali daquela questão ali da temperatura ali do vulcão, a gente está indo para o buraco. A gente está querendo investir de novo em carvão, em gás, em acionar termoelétrica. Cara, são quase 50 bilhões que o brasileiro vai ter que pagar por essa medida provisória que eles fizeram aí da privatização da Eletrobras. Porque você acha que o cara que ganhar o consórcio ele vai querer investir? Não, ele só vai querer o lucro. Então, eu só vejo um cenário, não é que o Tony seja pessimista, mas a gente não está investindo em tecnologia exponencial. A gente não tem formação. Os caras estão preferindo investir numa formação técnica do que investir realmente em inteligência artificial, em blockchain, investir na internet das coisas. O 5G, a gente está numa guerra louca com o 5G, o mundo já está começando a operar em 5G. Na verdade, nós continuamos dependendo de tecnologia que não é produzida pela gente. Né? E aí a gente vai pagar muito caro por isso, porque a gente está escolhendo os caminhos populistas. A gente está escolhendo caminhos que são retrógrados, que são reacionários. A gente não está acompanhando o mundo, Léo. A gente não está acompanhando o século XXI. Então, o que está acontecendo? A gente tem um ministro da Economia que não entende nada de economia, não entende nada mesmo, pode ver que ele não deu nenhuma dentro, desde quando ele assumiu. É um cara que nunca teve o debate, nunca entendeu a real. Tu lembra naquela reunião ministerial que ele falou assim, ele me parece ressentido com os outros economistas porque nunca teve o reconhecimento que ele acha que merece, né? Exatamente. Aí ele vem com aquela famosa frase, a gente pega essa bomba aqui e bota no bolso do funcionalismo público. E investir em empresa pequena não dá dinheiro, tem que investir nas empresas grandes. Olha a visão que o cara tem. Tá entendendo? Então a gente está começando a empobrecer mesmo, porque o que acontece? Você começa a empurrar a população para a uberização. Então, esse fenômeno que a gente tem da economia compartilhada, lá do Vale do Silício, que a gente importou, Uber, Airbnb, isso aí é um movimento que os caras estão ganhando muito dinheiro em relação a isso. Então, os caras criaram um sistema, e aí a gente entrou nisso porque os caras estão desesperados, a galera está desesperada. Pô, você faz o... Para eu que sou usuário, fazer uma corrida da Copacabana Botafogo, pagar 7 prata, é melhor do que eu entrar e pagar 5,80 no metrô. Tá compreendendo? Então, isso tudo está empobrecendo o país. Os novos restaurantes agora, não sei se você viu agora que eles chamam de esses restaurantes de iFood. Pô, eu vou aqui na galeria aqui em Copacabana, é tudo uma lojinha preta, não tem outdoor, não tem nada, o cara vende a comida, bota no iFood e entrega. Então, isso tudo está precarizando e a gente não tem melhoria nisso. Mas, assim, na sua perspectiva, né, o Brasil caminha para o caos econômico? O Brasil já está no caos econômico. O Brasil já vive esse caos econômico, ele não caminha. O caos econômico é agora. Vai no mercado. Vai no mercado fazer uma compra. O caos econômico já chegou, obviamente. Não, já chegou o caos econômico. O que acontece é o seguinte, você tem os ricos, que são poucos no Brasil, os ricos mesmo. Esses aí não importa, porque o que acontece? Eles vão lá para Miami, vão ver lá na Flórida, vão para Portugal, entendeu? Tem a dupla cidadania italiana e vão embora. Você tem a classe média alta ali do funcionário público, que tem aí 20 a 40 mil reais, que não vai perder o emprego e vai continuar ali. Mas aí quando você começa a pegar os empreendedores, esses empreendedores, quando você começa a pegar aí os profissionais liberais,
Tem advogado aí que não está conseguindo mais trabalhar por causa da reforma trabalhista lá do Temer. Quando você começa a ver essas reformas que estão privilegiando só um grupinho no Brasil, que são os ricos. Quando a gente vê aí todo esse caos social, o mundo todo cresceu bastante com relação ao PIB. O Brasil está crescendo muito pouco. E se crescer, tem um problema da energia elétrica. Porque se crescer 1 ou 2 pontos no PIB a mais do que a média, a gente não vai ter energia. Então, não tem investimento no sistema elétrico, não tem investimento a médio e longo prazo. Os investimentos são tudo agora. Vamos estancar a sangria. A gente está trabalhando como um corpo de bombeiro. O que acontece é o seguinte, uma coisa há de ser dita, esse governo colocou as pessoas mais incompetentes nos cargos estratégicos. As pessoas que estão nos cargos estratégicos, isso de estatais, em conselhos, em ministérios, são pessoas incompetentes. Eu nunca vi tanta gente... Primeiro, segundo e terceiro escalão, né? Exatamente. E aí o que acontece? Não há uma melhoria. A miséria está avançando. A miséria está avançando. Você vê hoje... Cara, é muito doido. Você vê... Eu nunca vi isso na TV. Comercial desses mercados aqui no Rio de Janeiro, Guanabara, nas quinta-feiras sempre anunciava alcatra, contra filé, picanha. Hoje os caras estão anunciando a 100. Então a carne de segunda. Não estou dizendo que a carne é ruim, mas nunca foi o chamariz desses anúncios que saem no Jornal Nacional. E o povo não está podendo comprar essa carne. Né? E essa carne é a promoção. E você vê o aumento do ovo, bicho. O aumento da carne de porco. A gente teve a menor redução da carne bovina, redução de carne. E eu estou falando isso não no sentido de que uma é melhor do que a outra, mas a cultura nacional sempre privilegiou a carne bovina. Então, tipo assim, pergunta às pessoas se elas estão conseguindo fazer aquele churrasquinho mensal ou semanal que se fazia aí há 10, 15 anos atrás. A gente tem que entender o cenário econômico na realidade do pobre. A gasolina vai encher um tanquezinho para você ir daí de onde que você reside até uma cidadezinha aí de 200, 300 quilômetros. Tu vai gastar quase R$500. Então, tipo assim, a gente já vive esse caos. O que acontece é que ele está sendo maquiado o tempo inteiro. Você precisa construir factoide, você precisa construir mentiras. Eu acho que a gente tem que começar a parar de falar em fake news, que é um nome muito charmosinho, e falar que tudo isso é mentira mesmo para a população. As pessoas precisam saber que isso é mentira, estão mentindo o tempo inteiro. Como a gente falou atrás, todos os ministros estão começando a ocupar quase todo dia aquele horário de rede nacional. Essa questão do... Oi. Tony, não, só para até rapidamente, assim, para a gente poder ir também para o outro assunto, mas essa semana também o Bolsonaro ele levou ao Congresso, né, a proposta do novo Bolsa Família, o auxílio... Não avança, né? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, né, que a mídia, né, que assim, pelo menos a mídia, né, contrária ao Bolsonaro, não está falando em Auxílio Brasil, está falando em novo Bolsa Família, né? Ou seja, para identificar a autoria do programa, uma forma também de dizer que o Bolsonaro, né, não é dele, né, a ideia, e que não é realmente. Né? Mas é só, Tony, muito tem se discutido sobre o populismo dessa medida, o impacto que pode trazer na economia eleitoralmente, né? É obviamente que para a pessoa que vai receber, né, ela não vai ver isso, né? Ela vai ver o dinheiro pingando na conta dela, né? Se realmente sair, Léo, né? Se realmente sair, né? E o que isso pode trazer de impacto na economia, né? Não tem dinheiro. Você viu o que eles tiveram que fazer para não pagar os precatórios, o crime de responsabilidade, porque na lei de responsabilidade fiscal, para cada ação você tem que ter uma reação, a lei básica da física. Então, se você vai fazer o novo Auxílio Brasil, você precisa dizer aonde que você vai tirar os recursos. Eles apresentaram só a ideia. Tanto é que não tem nem valor, né?
Não tem nem valor, e detalhe, nem foi divulgado o texto base para a imprensa até então. No dia que ele apresentou, eles não apresentaram o texto base. O que acontece é o seguinte, não tem dinheiro para isso. Por quê? Quando você entra, você vai mexer com os precatórios, é dívida que você tem que pagar. É dívida corrente, está ali, tem que ser paga naquele dia, porque são dívidas que foram tratadas há 10, 15 anos atrás. Isso é quebra de contrato. E o que acontece? Aí eu sou investidor, que eu quero botar dinheiro no Brasil. Quero botar dinheiro no Brasil, sou investidor. Ah, eu quero botar uma planta eólica lá em, sei lá, numa cidade dessa aí de Minas Gerais. Opa! Os caras não estão cumprindo o contrato. Olha a loucura que está acontecendo no Brasil hoje. Os caras não estão querendo cumprir contrato básico, que é pagamento de precatório, que é dívida que foi negociada há 10, 15, 20 anos atrás. E que o governo ganha dinheiro com a dívida, com as ações da dívida pública. Então, o que está acontecendo hoje é que esse governo está tão desequilibrado, porque como o Paulo Guedes não entende de economia, de macroeconomia, como seus auxiliares são tudo ideológicos, como a gente está vivendo aí questões ideológicas, as pessoas não estão conseguindo entender o bem comum. Então, o que acontece? Esse Auxílio Brasil, ele é apenas uma questão eleitoral. O Bolsa Família... Que pode não ter nem esse efeito. Né? Não vai ter nem efeito. Se a inflação corroer todo o auxílio, qual é o efeito que vai ter? Não tem auxílio, porque você teve a inflação. A gente tem três cenários muito doidos no Brasil. Você tem uma inflação alta. A taxa de juros, que eles bateram no peito, baixamos a menor taxa de juros do Brasil. Já está aumentando, já, se eu não me engano, já é a quinta vez que aumentou, se não está 7,25 ou 7,50, e tende a aumentar até o final do ano, para poder segurar a inflação, para continuar ainda os especuladores ganhando dinheiro no Brasil. Enquanto os Estados Unidos está aplicando taxa de juros negativa. O mundo todo está aplicando taxa de juros negativa, o Brasil está aumentando a taxa de juros. Por quê? Porque perdeu o controle da inflação. Aí tem o terceiro detalhe, dólar na casa de 5,25. É porque estão fazendo sacrifício para segurar o dólar nessa taxa, mas o dólar vai estourar, que não vai aguentar. Vai ter uma fuga de capitais do Brasil muito intensa. E a gente tem que começar a entender que todo esse proselitismo político, todo esse discurso ideológico, ele está contaminando o Brasil, porque os caras não estão querendo resolver o problema, os caras estão pensando na sua reeleição. O que está acontecendo no Brasil hoje é mais ou menos aquele cenário que aconteceu em 2013, 2014, quando a Dilma fez de tudo para poder ganhar as eleições. E ganhou, né? Tem vários deslizes. O que está acontecendo hoje é que o Bolsonaro está fazendo aquilo que a Dilma fez em escala exponencial, porque como não tem base, o que está acontecendo? Aquele orçamento secreto lá que as medidas lá que eles estão liberando dinheiro para os deputados poderem fazer a sua base política, está todo mundo ali pegando aquilo tudo. Então, o que está acontecendo? A gente está vivendo um caos econômico sem precedentes. O que acontece? Criaram agora o Open Banking, que só vai beneficiar ali a classe alta. Não vai chegar no pobre, porque tem 70 milhões de pessoas que estão com o nome sujo no SPC. Essas pessoas não vão ter crédito barato. Então, esse crédito bonitinho, que Open Banking, que não sei o quê, compartilhar seus dados, só vai ficar com quem tem aí suas contas legais. Mas 70 milhões das pessoas, não sei quantas milhões de empresas, estão tudo no vermelho. Estão tudo devendo dinheiro. Porque as pessoas não estão tendo como girar o seu dinheiro. Então, a gente está entrando num caos financeiro, a gente já está num caos financeiro muito grande. Pergunta aí se as pessoas estão viajando como viajavam aí na década passada. Pergunta se a galera está conseguindo ir para Miami e comprar lá seus pendulicários. Pergunta se a galera está conseguindo ir lá para Buenos Aires lá fazer aqueles tangozinhos lá. Isso acabou. Está indo. Então, mas, tipo assim... Tony, né, conclui aí para a gente poder passar para o outro ponto aí da pauta, por favor. É isso que eu estou falando. A gente já vive esse caos econômico, a gente não está flertando mais, não, bicho. A gente já está nesse caos. Quando você fala em 15 milhões de desempregados, imagina quando o 5G foi implementado.
Tem um livro muito importante, O Fim do Emprego. O que os caras não estão conseguindo compreender que com a inteligência artificial, com uma blockchain, com as tecnologias exponenciais que estão chegando aí, o desemprego vai aumentar e não vai ser você fazer política de escola técnica. Tem que desenvolver essa galera para entender a demanda do século XXI. Quando você fala em Porque desemprego, não é o conjuntural, não, o estrutural, né? é o estrutural, mas só que para você desenvolver o desemprego, você só vai combater o desemprego estrutural se você começar a fazer uma política não populista, Sim, claro. que eles querem fazer com essa reforma do ensino médio, e você começar a colocar essa galera nas educações do século XXI. É esse que é o grande problema que tem no Brasil hoje. Os nossos líderes, eles estão com a cabeça no século passado. Eles não estão entendendo a demanda de hoje. Isso eu estou falando de todos os aspectos, de todos os polos, tanto da direita quanto da esquerda também. Eles não estão conseguindo entender o que está acontecendo hoje, quais são as reais necessidades do século XXI. Está entendendo? Então, a gente está vivendo esse caos econômico, ele é generalizado. E eu analiso, tipo, minha formação em administração, e aí eu venho estudando todos esses aspectos de formação organizacional, a gente está muito lascado, porque a gente formou péssimos gestores, a gente formou líderes e donos de empresas baseado nesse empreendedorismo norte-americano de sucesso, e todo mundo quer fazer aquela porra de virar a sua empresa se tornar um unicórnio. Todo mundo que monta uma startupzinha quer virar um unicórnio, quer achar que vai ganhar R$1 bilhão semana que vem. A gente colocou uma cultura totalmente equivocada na nossa sociedade, nos nossos, vamos dizer assim, nas escolas de administração do Brasil. E aí a gente vai pagar por isso no futuro, porque o mundo mudou, bicho. O mundo mudou. E o caos financeiro, Léo, pode ter certeza, é agora. E a tendência é piorar. E digo mais, que aí a gente vai falar isso quando entrar nos próximos temas. Tá entendendo? Aí que a chapa vai esquentar. Pois é. Aí o seguinte, o próximo tema, aí eu peço que a gente seja, né, sucinto, né, na medida do possível, é claro, né, nós vamos analisar os cenários políticos possíveis para o Brasil. Né? Então, nós vamos apresentar aqui alguns cenários políticos que a gente, né, identifica, né, como possibilidades, né? E vamos classificar aqui como improvável, pouco provável, provável ou muito provável. Né? E vamos, obviamente, tentar dizer por que a gente acha que esses cenários serão classificados dessa forma. Né? Então, obviamente, é um tema bastante complexo, bastante complicado, né? Mas a gente vai tentar analisar da melhor forma possível, né, no tempo que nós dispomos. Né? Então, ó, o primeiro cenário aqui que nós vamos exibir para o nosso ouvinte e para quem está nos assistindo aí no YouTube, o cenário 1 é Bolsonaro passa para o segundo turno nas eleições presidenciais e perde. Tony, improvável, pouco provável, provável ou muito provável? Improvável. Improvável? Por quê? Bolsonaro não chega no segundo turno. Para você, ele não tem chance de chegar no segundo turno, mesmo. Ele não vai chegar no segundo turno. E se for pela via eleitoral, ele está fora do. Pela via hoje, o Bolsonaro não chega no segundo turno. Hoje. Mesmo a gente tendo todo esse caos social, ele não chega no segundo turno. Ainda mais que ele vai sofrer o golpe dos próprios aliados. Eu acho que ele tem condição de passar pelo segundo turno. Eu acho provável, né, que ele passe para o segundo turno, porque a máquina, né? Historicamente no Brasil, né? Se nós pegarmos as eleições, de quando teve reeleição até o agora, né? Inclusive a Dilma se reelegeu, né? Porque o peso da máquina é muito grande. E a Dilma já estava numa alta de impopularidade grande, né? É. Entendeu? Então, só assim, tem um detalhezinho. tem um detalhezinho muito.
A tem um gente não pode comparar situações, obviamente, né? Só tem um detalhezinho muito interessante. Lá em 2013, mesmo a Dilma tendo todo aquele processo inteiro, ela ainda tinha, o PT ainda ditava as regras do jogo. Quem hoje manda no governo Bolsonaro mesmo? Ciro Nogueira. Ah, tá no colo do Arthur Centrão. Lira, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender o cenário de hoje. Aí é a minha visão, só rapidinho. O Arthur Lira, ele não tem nenhum. Ele não tem, o Arthur Lira não é um político vaselina. O Arthur Lira é um político profissional. E se ele tiver que entregar a cabeça do Bolsonaro numa bandeja de prata, ele vai entregar. Ele já demonstrou isso em algumas vezes. Quando ele bota o voto, essa coisa do voto auditável lá para o pleno, e o voto é derrotado, você pode ver ali, Bolsonaro não vai chegar, porque não sei se você acompanhou o PIB do Brasil, que é aquele grupo ali dos empresários, André Lara Rezende, Magazine Luiza, eles estão contra o Bolsonaro. O que acontece é que eles ainda não formaram consenso com a segunda via. Porque uma coisa, quando eu falo que ele não vai passar para o segundo turno, é porque o Lula já está no segundo turno. A esquerda sempre vai colocar alguém no segundo turno. A briga não é Lula e Bolsonaro. A briga não é Lula e Bolsonaro. O Lula, pode ver que o Lula nem entra em questões com o Bolsonaro. Ele está lá fazendo a campanha dele, estimulando lá a base dele, a galera que é de esquerda, ele nem entra em confronto direto com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, eles vão disputar o antipetismo. E esse antipetismo vai estar na base da direita, que é a terceira via. A terceira via não impacta na esquerda. Ela não impacta no campo progressista. A segunda via vai impactar, sim, ali na briga direta entre Bolsonaro e a galera dele que deu o golpe. Mesmo se a terceira via for o Ciro Gomes tem um Ciro Gomes não é terceira via, bicho, e nem vai ser terceira via. Tá, O Ciro Gomes não ele está tentando se projetar como? Né? Ele está tentando, mas ele pode ser uma terceira via da esquerda. Sim, estou falando isso. Se ele, então a briga Ciro Gomes é Lula. Né, como Lula e terceira Ciro via Gomes, esquerda. O Lula e Ciro Gomes vão disputar uma vaga no segundo turno. A briga é Lula e Ciro Gomes. Entendi. Entendeu? No campo da direita ali, daquela galera ali, tu pode ver Partido Novo, o Amoedo já não vai vir mais, você tem o PSB ali que precisa ali se ressurgir das cinzas, o MDB, então o PSD do Kassab, aquele cara já se projetou no PSL, lá o Datena. O Datena já teve 7% já de intenção de votos aí no segundo turno. Está compreendendo? Você tem aí o tal do Mandetta, você tem uma possível Simone Tebet, você tem aí um Omar Aziz, que pode... O problema é que você está falando são muitos caciques e poucos índios, né? Não, então... bicho, mas na hora que o circo pegar fogo, eles vão se unir. Eles só vão conseguir ganhar umas eleições se eles derrubarem o Bolsonaro. Por isso que eu falo que a briga não vai ser com o Lula. A briga mesmo vai ser ali, terceira via e Bolsonaro, que disputam o mesmo público. Você tem o Sérgio Moro, lá naquele baralho de gato ali que não foi descartado ainda. Você tem o tal do Santos Cruz. Tá entendendo? Então ali tem uma coisa. Eles não estão brigando entre si, que aí entra tudo. Eles não estão brigando. Eles estão fortalecendo esse nome de terceira via. Eles estão fortalecendo o nome da terceira via para que no momento certo eles possam implementar e derrubar o Bolsonaro. Em 2017 eu falei que Bolsonaro ia ganhar as eleições. Muitas pessoas acharam que eu estava surtando. E eu digo, se o Bolsonaro hoje, no cenário que está hoje, mesmo com a máquina na mão, mesmo com os robôs na mão, ele não vai chegar ao segundo turno pelo campo da direita. Então você já adiantou os dois cenários aqui que eu vou só mencionar. Não, é a minha visão, entendeu? Não, claro, não, é óbvio, né? Então, o cenário 2 era justamente o Bolsonaro passa para o segundo turno e ganha, para você é improvável. Quando a gente fala improvável, não quer dizer que não possa acontecer. Nós não estaremos, e eu concordo, né? Dentro dessa tua ótica, eu acho assim que é provável que ele passe, mas eu acho que tua ótica tem lógica, né? Tem lógica. Mas para você,
esse cenário aí do Bolsonaro passar para o segundo turno e ganhar, né? Ele nem passa para o segundo turno, né? Então ganhar muito menos ainda, né? Só para fundamentar um pouquinho rapidinho, se a gente for analisar, porque o Bolsonaro ele usa um método do Steve Bannon, de comunicação. Rogério Macri não ganhou na Argentina. Sim. Trump não foi reeleito. Sim. A gente tem que começar a entender que nas eleições municipais, Bolsonaro foi o maior derrotado. Sim, ele não conseguiu eleger. Todo mundo que foi eleito no campo da direita se desgarrou do Bolsonaro. A gente tem que entender o seguinte: o Bolsonaro ele conseguiu fazer uma coisa tão interessante que a direita virou esquerda. A direita, Dória é de esquerda. Ele empurrou a centro-direita para a esquerda. Casa do cacete. Pois é, né? E aí o que acontece? Tony, veja, Randolph Rodrigues, né? Qual é o perfil de esquerda que ele tem? Ele é um cara de centro. Ele navega ali centro-direita, ali, centro-esquerda. Ele empurrou o Renan Calheiros para a esquerda. O Renan Calheiros é do MR8, se for colocar assim. Não, é a origem, né? Mas assim. Não, tô falando, tipo assim, hoje a galera acha que o Renan Calheiros é Che Guevara. Quer dizer, é porque o parâmetro é ele, né? O parâmetro é ele, né? Então, nas eleições municipais, pode ter certeza que, ele só elegeu seu nome, ele não elegeu nenhuma prefeitura. Nenhuma grande prefeitura, quem ele apoiou nas grandes cidades não foi eleito. E nenhuma prefeitura. Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, ele não elegeu ninguém que ele botou o dedo. Eu não estou falando o discurso dele. Porque o discurso dele não é... Ele se apropriou. E aí o que acontece? A legenda que mais ganhou nas eleições em 2020 foi o PSD do Kassab, que saiu lá de 100 e poucas prefeituras para quase 500 prefeituras. Usando o discurso do Bolsonaro, mas se descolando do Bolsonaro. Descolando. Inclusive, agora se descolando de vez. Né? Descolando de vez. A CPI está dando esse tom do PSD agora. Né? Entendeu a jogada? Então, é por onde vai surgir a terceira via da direita. Né? Por ali. A terceira via da direita está ali, naquele conglomerado ali. Eduardo Leite, Dória... Não tem para onde muito correr, não. E o cenário 3, Tony, né? Só, desculpe te interromper. É o que eu tinha falado. Você já colocou o cenário que você acha que é o muito provável, né? Você colocou provável, né? Mas eu já estou colocando muito provável pelo né? Que é o Bolsonaro não passar para o segundo turno, né? Eu acho, na minha avaliação, acho que é um cenário entre pouco provável e provável. Eu acho que ele ainda tem capital político para isso, né? Mas eu acho que a sua análise é bastante coerente, né? Tem fundamentos, né? E a gente está analisando cenários, né? A gente não tem bola de cristal, nós não somos futurólogos, nós somos aqui, né? Eu historiador, né? Você tem uma formação sólida na administração. E terminando agora ciências políticas. Ciências políticas, entendeu? Então nós temos, né? Nós analisamos cenários, né? Sem nenhum compromisso em acertar, né? São possibilidades. Exatamente. São os campos das possibilidades. É importante colocar isso, porque depois chegar lá os haters, que nós com certeza vamos atrair em algum momento da nossa história. Vocês erraram. Não, se erramos, nós assumimos, se acertamos, né, é outra história, mas são cenários, os cientistas, né, aqueles que observam e analisam a sociedade, eles não trabalham, quando eles vão fazer projeções, eles não trabalham com verdades, né? Eles trabalham com cenários. Né? E é isso que a gente está projetando aqui. E com o que está acontecendo no momento. Como eu falei lá no início do programa, a gente começou, quinta-feira foi declarada guerra. Você tem Supremo contra a persona e o governo Bolsonaro. TSE contra a persona e o governo Bolsonaro.
Congresso Nacional na pessoa de Marcelo Matos, que é o vice-líder, que é Contra o Bolsonaro. contra o Bolsonaro, e o Arthur Lira, como eu falei, o Arthur Lira ele é pragmático. Na época que ele estava disputando a presidência da Câmara, eu ainda falei, todo mundo, Baleia Rossi, falei, Baleia Rossi não tem culhão para fazer o que o Arthur Lira pode fazer. Tanto Opa, tirem as crianças da sala. Né? ele não tem essa coisa que tem o Arthur Lira. O Arthur Lira, se tiver que entregar a cabeça do Bolsonaro, vai entregar, porque ele não é comprometido com o corporativismo do Bolsonaro. Tanto que o PP hoje é quem dita as regras no Planalto. O Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil. E se você pegar desde aquele Fernando Collor, sempre a Casa Civil foi do partido, foi pessoa ligada diretamente ao presidente. É a primeira vez que quem comanda a Casa Civil não é ligado diretamente ao presidente. Pode pegar aí Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Lula, Dilma e até o Temer. Quem era o ministro da Casa Civil do Temer seria lá o Romero Jucá, que aí conseguiram expulsar ele e ficou Eliseu Padilha até o final. Ô, Tony, olha só, agora vai começar a complicar um pouquinho os cenários aí, né? Porque né, a gente está trabalhando com as possibilidades eleitorais, né? Agora vamos né, começar a vislumbrar possibilidades que saem dessa esfera, né? Então, olha, Bolsonaro não disputa eleições. Provável, improvável, pouco provável, muito provável. Aí vamos botar assim, é provável sim. Eu também concordo, provável. Porque 4 ações no STF que ele está lá, em 4 inquéritos. A instabilidade política. Não acho que seja muito provável, mas é provável. É provável, a instabilidade política. E uma coisa que é primordial, que é a instabilidade econômica e financeira. O Brasil atravessa um dos piores cenários no campo econômico. Um dos piores cenários. Eu vejo alguns analistas aí econômicos, tipo, que defendem ainda Paulo Guedes, que defendem a Faria Lima, mas os ricos mesmo estão começando a perder grana. Aliás, não estão começando a perder grana, não estão ganhando grana. Ganhando aquilo que eles gostariam de ganhar. Eles né? gostariam que eles financiaram lá atrás. Então, pelo que eu tenho analisado, e aí é aquilo que não sei se foi semana passada, que tem um grupo chamado PIB do Brasil, que reúne os maiores empresários de economia, né? Estão todos convictos de que tem que haver uma terceira via. Então, para a terceira via, aí entra até uma coisa problemática. Talvez até um pedido de impeachment pode acontecer nesse momento. É provável, sim. Isso foi detectado nessa eleição aí. Porque se você somar 219 votos que teve contra Bolsonaro, mais 69 votos, ou 70 que não tiver, você tem 280. Para chegar a 342, faltam 50 votos. E não é difícil esses 50 votos migrarem. Dependendo da deteriorização da situação econômica brasileira e da situação política do Bolsonaro, com certeza. E da irresponsabilidade, porque mais do que mau gestor, ele é irresponsável. E ele está conduzindo o Brasil, ele não está governando o Brasil como um presidente, ele está governando o Brasil como se fosse um menino mimado. Agora, renunciar ele não vai. Isso não sei também não, bicho. Eu não sei também não. Eu não sei. Eu não tiro a renúncia do radar, não. Eu não tiro a renúncia. Personalidade dele, acho muito difícil. Não, ele tem os tetos de vidro ali muito sensíveis. Aliás, ele tem lugar que nem vidro tem. Se você jogar uma pedra direto ali, passa direto, nem quebra o vidro, vai direto. Ele tem algumas coisas ali que são muito sensíveis.
Mas ele tem um método, né? Não ele, mas quem é cerca, ele tem um método, mas ele é muito irracional. Ele é irracional. Ele é muito irracional, entendeu? Assim, é difícil você prever o Bolsonaro, assim, a Exatamente. psique dele, né? Não, não é difícil, não. Prever o Bolsonaro, Léo, até desculpa Não, contradizer o que você está dizendo, não é não, difícil você prever o Bolsonaro. O Bolsonaro é a pessoa mais fácil de previsão. não, ele vai Porque fazer merda, né? Por causa disso, lembra que quando ele falou que o Arthur Lira chegou e falou para que vai pacificar, acabou, e que o presidente garantiu que não ia mais tocar no assunto, e no outro dia de manhã, no cercadinho, ele pois vai é, e solta essa pela para a base dele. Então, tipo assim, o cara que não conseguiu montar um partido, bicho. ele é muito Entendo. instável, né? Muito Eu não consigo instável. compreender como um cara. Pois é, É isso que é impressionante. Tem alguma coisa nesse balaio de gato aí para o cara não conseguir, com fãs. Com fãs. Que ele não tem militantes, ele tem fãs. Com pois fãs é. engrandecidos. E com uma manipulação, ele não consegue fundar um partido. Tem É, alguma é, coisa estranha nisso. é inexplicável realmente, né? É inexplicável. Então, por isso que eu penso o seguinte: desse cenário que você colocou, esse dele não disputar as eleições pode ser pela via de uma renúncia, Impeachment, ou impeachment, ou simplesmente ele mesmo. Porque aí a gente também tem que entender o seguinte: existe a questão do legado. Tu imagina o choque seria para a base dele ele dizer assim: eu não vou participar dessas eleições porque vai ser tudo, com todos os dados na mão. Vamos dizer é que ele tenha possível. todas as pesquisas Se quantitativas. ele Ele vê, vê que ele não vai chegar no segundo turno. se ele Ele vê que chegar ele não vai na base. conseguir, vamos dizer que ele viu que ele não consegue dar um golpe, o autocrático. Então, assim, vamos dizer que ele viu que não deu para dar o golpe, né? Como ele pretende, né? Ou como ele pretenderia. E se ele viu que não vai chegar, né? E ganhar as eleições, ele pode fazer isso que você sugeriu aí. Não, olha, não vou disputar essas eleições, vai ser uma farsa, tá tudo aí para me derrotar mesmo, né? Pode, é um discurso possível, Pode. sim, né? E aí ele consegue o quê? Aí ele consegue virar um porta-voz para poder eleger uma bancada, para poder eleger senadores e ele continuar perturbando a democracia, como que é o sonho dele, como ele sempre É foi possível, é um possível, agitador. é possível. E aí, Tony, chegamos a um cenário 5, ao quinto cenário nosso, ó. Não ocorrem eleições no Brasil em 2022, o que significa dizer golpe. Provável, Aí, improvável, pouco provável ou muito provável? provável. Eu não vou descartar isso também, não. É provável. Porque o sonho dele, desde quando eu acho que ele era bebezinho, era ser um ditador. Acho que o sonho dele é ser um ditador. Mas quando E fala golpe, não necessariamente precisa ser com ele, né? não, é com ele sim. A única maneira. Cara, a democracia é uma coisa muito interessante. A democracia, ela privilegia formação de grupos. O empresariado com uma ditadura, a classe rica, a classe média alta com uma ditadura, eles têm, vamos dizer assim, eles têm um monopólio do poder, mas eles ficam um pouco acuados. Porque quem está no comando, se não tiver convergência, ou então as ideias não forem tão parecidas, as ideias deles não avançam. Numa democracia representativa, liberal, da qual nós temos no Brasil, a formação de grupos é interessante. Tu pode ver que você tem uma bancada empresarial. Esses empresários que eram lobistas há 10, 20 anos atrás, hoje eles são deputados federais. Eles são senadores, eles são governadores, eles são prefeitos. E eles só vão conseguir isso através de uma democracia. Então, o que acontece? A única, pelo que eu venho analisando, o único fetiche que tem no Brasil são os militares brucutus que foram. Que aí tem uma coisa interessante. Pega todos esses caras que estão no alto comando aí, eles fizeram a MAN, eles fizeram escola de militares na época da ditadura. Então, eles aprenderam com os ditadores. Está compreendendo? Eles tiveram aulas com
naquela época. Então, muitos ali Tanto têm é que o ídolo dele era o Brilhante Ustra, né? do Bolsonaro, mas os outros, que são mais, vamos botar assim, um pouco mais avançados, tem outros líderes. Tem o Costa Silva, tem lá o Geisel, tá entendendo? Então, tem isso também muito grande. Então, acho que o golpe, porque, cara, com a democracia é muito fácil é muito fácil você chegar ao poder através da democracia. Então, para muitos empresários, para muitos grupos ali, tipo, que estão aí se desenvolvendo, você cria um movimento democrático, você cria um partido, você cria um movimento. Vê o Partido Novo. O Partido Novo é praticamente um partido da burguesia. Não, é o partido da burguesia. É Né? um partido da burguesia, o Partido Novo. Tu vê ali que, quando você vê ali o Partido Novo em si, você vê que eu não consigo entrar no Partido Novo. Se eu quiser me filiar amanhã no Partido Novo, eu não consigo. Porque tem várias questões ali no Partido Novo que eu não tenho condições econômicas e financeiras de entrar. Então, é uma coisa muito interessante que, vamos dizer assim, que a classe média alta, apesar de você ter os malucos aí que flertam com uma ditadura, mas a classe média alta e o alto empresariado, ele não é a favor do golpe, não. Ele não é a Olha, favor de Tony, uma ditadura. olha, eu não sei se você leu, né, pelo menos um artigo da revista Fórum, né, Uhum. e coloca lá o relatório que foi enviado, encomendado pelo Santander, onde a consultoria, né, foi feita por um economista que eu desconheço, Eu né, li. não me lembro o nome aqui agora, né, para lhe dar, ele fala, olha, que o golpe é uma possibilidade, sim, principalmente se o Lula tiver para ser eleito, né? Então, assim, eu não acho que o empresariado seja avesso a golpe nenhum, não. Não estou dizendo que ele é avesso a golpe. Eu estou falando, tipo assim, ele prefere o Estado democrático de direito. Ele prefere o Estado democrático de direito, porque como o Estado democrático de direito, ele é amplo. Né? Para ele dar mais Ele é amplo. garantias, é isso, Para ele né? é mais garantido para ele viver no Estado democrático de direito do que viver numa ditadura. É porque um autocrata pode, inclusive, se voltar contra ele, né? O Putin, Exatamente. a gente tá lendo aquele livro Como as Democracias Morrem, e o Stefan Levitsky, né, coloca isso. O Putin foi em cima do poder econômico ali, quem era contra e tirou, né? Isso. O Chaves na Venezuela, ele foi em cima do poder econômico. Então, tipo assim, é muito melhor você viver um Estado democrático de direito, onde você tem a E tem ampla a reza, defesa, né? você tem a ampla defesa e você pode, vamos dizer assim, é, questionar e você pode usar o poder judiciário para você se precaver do que você numa ditadura, tipo o Dom Santander. Chegou lá, o cara acordou de manhã, o ditadorzinho chegou de manhã, sabe de uma coisa? Vai encampar todo o sistema bancário. Pois Vai todo mundo é. pra puta que o pariu em campo. Então é uma coisa que. Tô precisando de dinheiro, onde tem dinheiro? No banco. Vou lá e vou pegar lá Vou do pegar cara. essa porra toda. Está extrapropriado, sei lá, confisquei essa porra toda. Então a ditadura, ela fomenta muito isso. Então por isso que eu acredito, não é que eu esteja certo. Porque a gente tem que entender o seguinte: o programa de disrupções não é um programa que traz verdades absolutas do Léo ou do Tony, não. Aqui a gente está analisando o que está ocorrendo. E eu, pelo menos, e se tiver que mudar a visão, porque eu não estou mentindo a minha opinião. E uma coisa que eu vou tentar sempre trazer aqui no programa não é a opinião minha como cidadão, é a opinião minha de quando eu analiso a conjuntura que está ocorrendo no país. Eu acho que a diferenciação desse programa é até interessante porque a gente está analisando o que está ocorrendo com fatos presentes, analisando o passado na visão do historiador e do Léo, que eu acho que é sensacional, para a gente poder entender o que está ocorrendo hoje, não com aquele viés de confirmação, porque o problema que nós temos hoje é a questão do viés de confirmação. É a gente falar o que uma base quer ouvir. Tá entendendo? E Tony, só para a gente ir para o último cenário aqui, né? Para Bicho, eu falo, esgotar os cenários aqui. eu perco Não, a linha. a gente fala, né? Que o último cenário é um cenário que pouca gente fala, né? Mas particularmente eu acho que a gente, né, tem muita
probabilidade de viver isso, né? Não sei se até 2022, mas principalmente se a situação econômica se deteriorar mais ainda, né? E obviamente o aumento da miséria, o aumento da desigualdade, o aumento da criminalidade, isso olha, se não fossem os dados, basta a gente sair na rua para a gente perceber isso, e isso leva à inquietação das pessoas, né? E o cenário 6 aí, que a gente está trabalhando como uma possibilidade, é uma convulsão social que vai levar à mudança de qualquer cenário que a gente descreveu aqui em cima, né? Porque, realmente, havendo uma convulsão social no Brasil, ou seja, as pessoas saindo na rua, e quando falo convulsão social, as pessoas saindo na rua quebrando, né, quebrando propriedade, né, indo para cima dos políticos, né, de forma violenta, e aqui não é nenhum juízo de valor, não, né, contra ou a favor, vamos fazer uma análise, as pessoas vão ter seus motivos, e aí quem for a favor, quem for contra, vai se posicionar, né, mas convulsões sociais são assim, né? São momentos disruptivos, né? São momentos violentos que podem levar a grandes transformações, né? Para um lado ou para o outro. E o cenário 6 que a gente está colocando aqui é a possibilidade de acontecer uma convulsão social no Brasil, né? Alguns falam em guerra civil, né? Por exemplo, e eu acho que isso altera qualquer cenário que a gente possa colocar anteriormente. Né? Eu queria saber a sua opinião, Tony, né? Se essa perspectiva da convulsão social é provável, muito provável, pouco provável ou improvável? Ela também é provável. Só que essa convulsão social ela não vai vir pelo campo progressista. O campo progressista ele não vai, vamos dizer assim, promover essa convulsão social. Vai ser muito difícil, a não ser ali alguns setores ali ligados lá aos partidos de extrema esquerda lá, que podem querer fazer essa balbúrdia. Mas essa convulsão social, ela pode vir num momento que aquele cenário que nós descrevemos anteriormente, tipo um impeachment de um Bolsonaro, uma renúncia do Bolsonaro, a não ida dele para um segundo turno e ele tumultuar todas as eleições, uma não vitória dele num segundo turno, mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, com aquela invasão do Capitólio, com o caos que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que não é muito pouco noticiado, mas há um caos nos Estados Unidos, por exemplo, no caos sanitário. Os estados que são governados por republicanos, o índice da Covid está acelerando absurdamente, porque a galera não está tomando vacina. Entendeu? Isso aí é uma convulsão social. Os assassinatos em série que estão acontecendo nos Estados Unidos. Está acontecendo vários assassinatos em série. Essa semana teve um assassinato na Inglaterra, e aí eu não lembro qual o canal, não lembro qual canal que eu estava assistindo, mostrou que nos Estados Unidos estão acontecendo praticamente aquelas coisas de chacina mesmo, chacina, diretamente, que as pessoas estão louquíssimas nos Estados Unidos. Então essa convulsão social ela já acontece nos Estados Unidos. Eu estou entendendo o que você está colocando, Tony, mas assim, do próprio bolsonarismo da extrema-direita, Exatamente. uma convulsão social. Mas cá para nós é perigoso para eles, porque assim, um movimento desse, você uma vez, né, na rua, você não controla mais. Não controla. Cara, eles já fizeram. Né? Lembra daquele ensaio que teve lá no Ceará, quando a polícia militar deu tiro lá no Cid Gomes? No Cid Gomes, sim. Aquilo já é um ensaio de uma convulsão social. Aquele PM lá na Bahia que foi morto, que criou aquela insanidade ali na Bahia, que nossa bandeira jamais será vermelha, ali já é um ensaio de uma convulsão social. Quando você vê as manifestações do Bozo, até mesmo a convulsão social da prisão do Roberto Jefferson, já é uma convulsão social iniciando. Quando você vê o que aquele maluco lá, o Daniel Silveira, fez,
aquela ameaça ao STF, ali já é o início de uma convulsão social. Você não vê um parlamentar de esquerda, por mais que ele esteja revoltado, incitando a violência às pessoas. Não estou defendendo a galera de você não vê ninguém, até os mais radicais ali do pessoal ali no parlamento, você não vê ninguém incentivando uma convulsão social. Você vê sim a galera ali bolsonarista, alguns delegados que estão ali, a luta armada, esse pastor aqui do Rio de Janeiro aqui que é deputado federal. O próprio então, Jefferson, né? O Roberto Jefferson, o próprio governo em si incentiva essa violência toda, porque eles só conhecem a força. Mas isso que eu falo, isso é uma coisa muito perigosa para eles também. Né? Para eles, nem tanto, porque eles precisam, bicho, eles vão perder a noção. Eles vão perder a noção. Eles já perderam a noção. A gente está lidando hoje. Lembra, acho que na psiquiatria, que quem é aquele sujeito que escuta vozes? É o esquizofrênico, não é? Psicótico, Ele não escuta vozes? Sim. Essas vozes que estão reverberadas nas mídias sociais, que a gente vê aí, YouTube, influenciadores, essas vozes estão estimulando psicóticos no Brasil. Quantas famílias não conseguem mais congregar um almoço de domingo? Porque tem um tiozinho lá do WhatsApp lá, tem aquele cunhado que é marombeiro e que acha que a minha bandeira jamais será vermelha. Está compreendendo? Aquela tiazinha do WhatsApp, aquela mulherzinha lá que vai no shopping todo dia lá com o seu pet para poder fazer aquelas coisas de cuidado com os cachorros, essas pessoas não conseguem conversar com as outras. A convulsão social numa escala micro, ela já está ocorrendo no Brasil. O perigo que nós temos hoje de uma convulsão social, ele está muito mais ligado ao campo de uma extrema-direita, dela se sentir ameaçada e ela partir para o confronto mesmo. Eu acho, tem uma parte que eu acho que eu concordo com você, né? A extrema-direita vai apostar no caos, isso é dado, mas eu acho que também tem uma parcela da população, né, que espontaneamente pode partir para essas atitudes. E sem ser estimulado pela extrema-direita. Acho que assim, a gente vive um clima de opressão, né? Na população muito grande, entendeu? Então, em algum momento, isso vai ser cobrado de alguma forma, né? Agora, obviamente, e aí eu concordo com você, né? A extrema-direita vai apostar no caos. Já está apostando. Vai apostar nisso aí. Né? Se vai ser bem sucedido ou não, a gente não pode classificar, não pode prever. Mas, nitidamente, existe um movimento, né, de sublevação, né, de corrosão, desculpe, né? Da ordem, essa ordem aí, né? Que por mais que seja ruim, é melhor do que a ordem que eles querem, né, instituir para nós, né? De corrosão dessa ordem, eu acho que isso é um dado que não dá para fugir da nossa análise. Não dá. Tony. Só um finalzinho rapidinho. Vai lá. Lembra de um filme um filme que o Rodrigo Santoro fez, chamado Abril Despedaçado? Lembro, claro, muito bom filme. Cara, eu vejo essa sandice no Brasil mais ou menos baseado nisso. Pode acontecer de um matar o outro. Então o cara daqui vai matar um, aí você vai fazer uma revanche. A gente chegou num caos, porque a gente primeiro começou fazendo essa convulsão social nas mídias sociais. Que aí vem aquela cultura do cancelamento. Então a gente está vivendo sim um caos social, mas nas mídias sociais. Mas isso do campo virtual para passar por real é apenas um apito de cachorro. Claro. É muito bom a gente ficar atento a isso. E, Tony, nós estamos nos encaminhando para o final do programa e, como já vai virando costume, nós vamos aqui fazer o nosso quadro
pobre de direita. Mas antes, Tony, eu quero só colocar alguma coisa, né, que é importante, né, justamente porque vivemos num período polarizado e pode parecer uma provocação, mas assim, não é uma provocação, né? É apenas uma forma bem humorada que a gente encontrou de tratar de assuntos sérios. Então, o Pobre de Direita é esse quadro, que é essa brincadeira, né? Que é uma forma jocosa, né, de tratar assuntos que são assuntos sérios. Né? Mas antes eu quero falar uma coisa assim para aqueles que podem estar nos ouvindo, nos vendo, né? E que por acaso votaram no Bolsonaro ou ainda tem algum nível, acreditam nele, né? Em algum nível. Eu quero dizer, se, olha, a gente entende, você muitas vezes foi manipulado, enganado pelas milícias digitais, que você às vezes até votou de forma genuína, né? Ingênua, mas genuína nesse governo nefasto aí, mas você está se arrependendo, ou você já se arrependeu, né? Então, a gente pede, você não fique envergonhado, porque errar, gente, errar é humano, né? Agora, se você persistir, né, nesse erro, aí você vai estar, né, dando razão a quem chama você de gado, né? E eu acho que isso você não quer, né? Acho que o pobre de direita, você não quer isso, né? Você não é gado. Você foi um cara que foi iludido, enganado, né? Tem boas intenções, vamos colocar assim, né? Mas você não é gado, né? Então, assim, a gente está aqui com esse quadro tentando dialogar com você, né? Quem sabe talvez mudar o seu entendimento sobre as coisas e, e acolher você caso você queira escolher um outro caminho, sempre é possível, né? Mudar é sempre possível na nossa vida, né? É, então aqui a gente não vai julgar ninguém, né? A gente, né, você pode ser conservador, progressista, liberal, de direita, de esquerda, sabe-se lá o que. Você só não pode ser reacionário, você não pode ser fascista, né? Essa é a nossa contradição, né? Nossa contradição hoje é com aquele que é aquele reacionário empedernido, aquele fascista obscuro, ignorante. Isso a gente quer longe. Agora, você que votou, né, porque achava que o Brasil precisava mudar, né, e a gente até entende esse seu sentimento, e votou no que você achava que trazia a mudança, e agora está vendo que não é, que o caminho que você escolheu foi um caminho equivocado, né? A gente quer te ouvir também, né? É, então, para os haters de plantão, não leve esse quadro para o coração, né, gente? Não guarde isso no coração, né? Como eu falei, isso é apenas uma forma bem humorada, jocosa de tratarmos esse assunto sério. Agora, gente, Tony, né, o pobre de direita, né, parece que desistiu da cloroquina, né? Desistiu da cloroquina. Depois que o Ministério de Saúde, os cientistas, quando os cientistas falaram, né, eles não ligaram, né? Quando a imprensa falou, eles não ligaram, né? Não, a cloroquina, blá. Mas aí precisou vir o Ministério da Saúde do Bolsonaro, precisou vir as fábricas, né, os fabricantes da cloroquina e da ivermectina para dizer que não faz efeito. Aí ele começou a desconfiar que tem algo errado com a cloroquina. Ele começou a desconfiar, né? Mas o nosso pobre de direita substituiu a cloroquina por um novo fetiche, um novo sonho de consumo, uma nova obsessão, quase que uma tara, né? Hoje, né, o nosso pobre de direita tem assim um desejo quase que sexual no dito voto auditável, né? E o pobre de direita já está dizendo que se o Bolsonaro não ganhar as eleições é porque houve fraude. E aí, Tony, para concluir a nossa discussão, o que nós podemos responder ao nosso querido pobre de direita? Cara, isso é muito complexo falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente vive essa era de desinformação o tempo inteiro. E você precisa abastecer
essa base ideológica. Então, o que acontece? Como semana eu vi na CPI, eu fiquei muito mal quando eu vi, falando da cloroquina para a gente chegar aí nesse voto impresso. Mas a coisa que não foi, que a gente não ressaltou essa semana, que foi talvez uma das mais cruéis, um dos mais cruéis depoimentos que eu vi na CPI foi aquele Jailton Barbosa, da empresa MedCivit, não lembro agora o nome dela, que era o dono da empresa que vendia ivermectina no Brasil. Cara, quando você vê que a empresa faturou 15 milhões de reais em 2019, ano passado faturou quase meio bilhão de reais, essa empresa estimulou aqueles médicos da vida que propagaram diretamente o uso da cloroquina e da ivermectina. Aconteceu ali um processo totalmente sofisticadérrimo de manipulação da opinião. E eles financiavam outdoors dizendo que a ivermectina cura. E como a gente viveu essa semana toda tumultuada, bicho. Toda tumultuada. A gente não conseguiu parar para prestar atenção num dos maiores crimes de estelionatário, crime de, não nem sei a palavra, que foi cometida por essa empresa. Estelionato. Me causou tanta indignação de ver aquilo, de ver como a empresa. Deixa eu só pegar o nome dela aqui, que é preciso. Ivermectina CPI. Eu preciso informar, isso aí é uma coisa que tem que ser informada. Vitamedic. Essa empresa faturou meio bilhão e só esse ano já faturou 300 milhões de reais vendendo um medicamento. Isso foi crime. Medicamento que não funciona, né? Que não funciona para a Covid. Funciona para qualquer coisa. E você vê esse senhor, o Jailton Barbosa, sendo interrogado, falando as aberrações que esse cara falou na CPI. Burlando leis de propaganda de comercialização de remédios no Brasil. Bicho, aí você entende que esse suposto pobre de direita, essa galera, está sendo tipo... Eu não consigo, está sendo moída, manipulada, está sofrendo muito. Quantas pessoas tiveram problemas de saúde por causa do uso dessa ivermectina? Está entendendo? Então, o que acontece com esse pobre de direita é que ele, por si só, ele está tão empenhado em querer mudar o país, ele acredita nisso, mexeram com o brilho dele, da forma como o nosso brilho foi mexido também, da gente vir aqui fazer um canal e falar sobre o nosso ponto de vista, essa galera ela foi estimulada, então ela vai acreditar. Então, eles acreditam hoje que o voto impresso, e tem um detalhe, não é o voto impresso que estava em pauta, não, era o voto contado no papel. Era o papelzinho ali que eles iam fazer uma apuração desses papéis. A proposta é esse papel. Não é em relação ao voto impresso, é a contagem dessa coisa. E eles estão acreditando. Eles vão acreditar em tudo, Léo. Eles vão acreditar em tudo, sabe por quê? Porque eles não têm tempo. A grande maioria está num carro de Uber aí de 6 horas da manhã até 10 horas da noite. Ou então está trabalhando, teve 30% do seu salário reduzido por causa da pandemia, tem medo de perder o emprego. Teve um meme essa semana aí, um vídeo que passou aí de um empresário falando que as pessoas deveriam continuar votando no Bolsonaro, porque se não votar no Bolsonaro em 2022, vão perder o emprego. E dê graças a Deus que eu estou te dando emprego. Ele não está dando emprego, ele está comprando mão de obra. A força de trabalho é uma commodity também. Então, o pobre de direita ele vai acreditar. E se amanhã esse mandrião que está sentado na cadeira da presidência falar qualquer coisa, as pessoas... Mandrião é ótimo, hein? Mandrião é mandrião. Isso aí é o professor lá, o Marco Antônio Villa, que chama ele de mandrião. Mandrião.
Ele que chama, eu peguei esse termo lá do Marco Antônio Villa, ele é um mandrião. Então, tipo assim, se o mandrião amanhã falar assim, tomar Pepsi faz bem para a saúde, vai todo mundo tomar Pepsi, porque essa galera não consegue, eles são bombardeados. Se você entrar num grupo de WhatsApp, numa rede bolsonarista, os caras são bombardeados o tempo inteiro por desinformação e mentiras. Por isso que essa galera acredita, por isso que aquele famoso apito de cachorro. Você apita, por isso que a convulsão social ela pode acontecer, porque, cara, esse programa está sendo longo, é porque essa semana foi tão complexa. Pois é, não era para ser tão longo, mas não era para ser tão longo. A necessidade nos impôs isso, né, meu parceiro? Exatamente, é tanta coisa que aconteceu para a gente esqueceu esse detalhe desse depoimento do Jailton Barbosa na CPI, que foi um dos mais graves que aconteceu durante essa semana. De uma empresa que faturava 15 milhões e incentivava a galera a tomar medicamento sem comprovação científica para a Covid. Eu não estou falando... E detalhe, a própria Merck, que foi que descobriu o princípio ativo, negou que esse medicamento poderia ser usado para combater a Covid. E os caras botando outdoor através desses médicos da vida que estavam sentados ao lado do Mandrião, que ditaram a política pública no Brasil durante a pandemia. Então, é um esquema muito sofisticado que a gente teve. E então, assim, essa galera... E aí a gente vê que... Aí uma coisa liga a outra. Aí a gente vê a prisão do Roberto Jefferson, que dos motivos da prisão, em várias que o Alexandre de Moraes disse, foi que ele participava e ele financiava uma rede cibernética de ataque e propagação de mentiras. Pois é, assim, e como isso mexe com a cabeça do povo, né? Eu acho que a questão central, né? A gente está falando de pobre de direita e tudo mais, mas assim, como essas coisas mexeram com a cabeça de uma parcela significativa da população. Mexeram! Né? Assim, nós temos hoje uma parte da população, né, que se alimenta dessas informações da internet profunda, do grupo da família, né, dos sites da extrema-direita, e não tem assim muito o que fazer em relação a isso. A questão não tem muito o que fazer em relação a isso, a não ser, né, continuar, né, propagando a ciência, a não ser continuar utilizando os espaços que você tem para... E hoje também, há de se convir, né, a internet ela propicia esse espaço. Assim, há 10 anos atrás, um programa nosso não seria impossível, né? Concretamente. Né? Usar esses espaços, não tem como, para a gente ver se a gente vira um pouco essa situação, né? É complicado, Tony. Bicho, mas assim... eu tenho uma coluna, rapidinho, só para matar aqui, eu tenho uma coluna, todo dia eu escrevo para a Nação Nordestina, que é um programa de rádio que passa na AM, agora eu não estou lembrando a estação, o programa Nação Nordestina, do Marcos Luceno. Metrópole, aqui no Rio de Janeiro. O que acontece? Todo dia eu faço uma análise do que ocorreu na CPI e mando para ele, e ele lê lá no programa dele. Cara, olha como as coisas são muito confusas no Brasil. Eu falei aí desse Jailton Batista. Antes dele, foi o cara que é presidente do Instituto Força Brasil. Olha como as coisas são sofisticadas. Esse cara da Vitamedic patrocinava esse programa para esse programa divulgar as fake news. Não, que eu não falo mais fake news, as mentiras. E aí os médicos da vida, poxa, bicho, apoiando essa barbárie, tudo por causa de dinheiro. Pois é. Então, o que acontece? A galera aí, desculpa cortar, porque essa semana foi muito difícil, bicho. Para quem acompanha
O cenário político no Brasil, para quem acompanha o cenário político, não estou falando aquele cara que eu acompanho o cenário político porque eu gosto e porque é necessário, como o Léo também acompanha. Bicho, foi difícil. Foi estressante, foi estressante. Eu imagino aquele que vive da notícia, os repórteres, os jornalistas que têm uma certa consciência, porque tem jornalista e repórter que não tem, né? Mas que tem uma certa consciência, está sabendo o que está acontecendo e a angústia que aquilo deve dar. Mas, Tony, meu parceiro, né? A gente tem que dar um fecho no programa, né? O programa foi mais longo mesmo hoje, né? Encerra essa saga, né, de início do Disrupções, de 4 programas que nós estaremos lançando, né, nas plataformas de streaming, no YouTube, para que as pessoas possam ver e ouvir essas posições, tentar, né, dialogar com a população, com o povo, sobre essas questões. Infelizmente, a gente tem que se despedir agora, mas o programa foi mais longo mesmo, propositalmente, por conta dessa questão, né? Mas, para se despedir, Tony, queria que você fizesse, assim, em 30 segundinhos, a sua divagação final. Tá foda, desculpe o palavrão, mas tá foda. Tá. Tá foda e, como diz o Emicida, uma música dele que eu gosto, do último CD dele, que ele fala... Porra, cara, eu tô esquecendo tanta coisa que eu acabei esquecendo. É nós. Tudo que nós temos é nós. Pois é, né? Então, vou me despedir também, né, reverberando tá foda do meu amigo, né, Tony, né? Porque realmente a gente se sentiu assim, nessa semana tá aí, né, no nosso gerador de caracteres, o tá foda, né? do, do meu amigo Tony. Realmente, essa semana foi uma semana que nós vivemos bastante, né, com bastante intensidade, com apreensão, e chegamos ao final dela sem saber realmente o que vai acontecer nesse país. Tem esses cenários que a gente analisou, são cenários possíveis, prováveis, né? E nenhum deles conta com um final totalmente feliz, né? O roteirista que está escrevendo essa novela não está preparando um final feliz para esse país, né? Ou não, vai que ele, no final, ele pode reescrever a história. Ele pode reescrever. Vai dizer que o roteiro caia na minha mão, aí eu mudo essa porra. Então, pois é, né? Mas esse roteirista, nesse momento, não está projetando um final feliz para esse país, não, né? Mas aqui nós continuamos nessa nossa trincheira de combate, no sentido, o bom combate, né? O combate de ideias, né? O combate propositivo, né? O combate na palavra, e agradecendo aí a quem, né, ouviu, né, esse programa, quem viu esse programa, e esperando que tenha servido para botar um pouquinho nas ideias, um pouco mais no lugar, né? Se possível, porque as nossas também não estão tão no lugar assim. Não, né? estamos não. Então é isso, né? Acompanha a gente no nosso canal de YouTube, acompanha a gente no Spotify, no Anchor, né? Nas nossas redes sociais. E, gente, até breve. O programa de Disrupções continua, né? Com novos temas, né? Talvez novos mesmos temas, né? Porque acho que essa situação nós vamos debater durante muito tempo, né? Um abraço, Tony. Um abraço a toda a nossa audiência. Tchau, tchau. Tchau.